Cláudio Gioria é jornalista e escritor de Americana. Seu mais novo lançamento é o Dicionário dos Apelidos do Futebol Brasileiro, que explica a origem de mais de 800 apelidos de jogadores. Gioria também é autor de 2 almanaques, um do Rio Branco, embaixador de Americana, Clube da Cidade, e É o Clássico, que conta a história completa de todos os clássicos Real Madrid, Barcelona. Cláudio Gioria é o entrevistado de hoje do Cultura e Saber. Cláudio, são 3 obras. Conta um pouquinho pra gente como que foi a tua vida, porque a primeira formação ali, jornalismo. Fala da tua atuação como jornalista e depois a tua atuação já como escritor. É uma coisa bem ligada à outra, né? Não tem jeito. A gente tenta fugir disso, mas não consegue. Eu sou jornalista, já formado em 96. Trabalhei por mais de 20 anos em redações de jornais. E sempre gostei de escrever, sempre gostei de pesquisar e escrever. E uma das coisas que eu mais gostava, sempre gostei de pesquisar e escrever, é coisas relacionadas ao futebol. E foi isso que foi me levando para esse caminho porque tem uma diferença muito grande entre você pesquisar, escrever e conseguir publicar. Principalmente num país como o nosso, dificuldades são muito grandes. Então, tanto que os 3 livros que estão aqui, eles foram 3 caminhos completamente diferentes para conseguir publicar. Não para pesquisar, porque o processo de pesquisa é igual para todos, mas para conseguir publicar, cada um tem uma historinha diferente. Uhum. Vamos falar então por partes, né? O primeiro foi esse? Não, o primeiro, na verdade, o primeiro que eu escrevi foi esse, mas foi o último a ser publicado, para você ver como entre o processo de pesquisa e o processo de conseguir publicar vai uma larga diferença. Mas o primeiro que eu publiquei é esse daqui, que digamos que esse é o meu xodó. Eu sempre senti como eu sempre fui apaixonado por futebol, eu sempre senti muita falta de informações que a gente pudesse confiar com a história do Rio Branco. O Rio Branco, clube de Americana, um clube centenário, e a gente sempre teve muita dificuldade de encontrar informações sobre o clube. A história desse livro começa quando eu tenho um primo chamado Celso Zelt, que ele é jornalista, ele trabalha na ESPN, e ele estava fazendo um almanaque nesses moldes do Corinthians. E ele precisava de informações sobre um jogo do Corinthians em 1925 contra o Rio Branco que ele não encontrava em publicações, em bibliotecas de São Paulo, em jornais de São Paulo. E ele pediu, você não dá uma olhada aqui na biblioteca de Americana, se você encontra alguma coisa? Eu vim aqui, pesquisei um jornal, achei algumas informações que ele não tinha, não todas que eu queria. Passei para ele e falei assim, poxa vida, o que ele está fazendo do Corinthians, por que o Rio Branco não pode ter um igual? Isso era a segunda metade dos anos 90. Eu falei assim, eu vou fazer. E aí a minha vida, como eu trabalhava em redação de jornal, eu sempre trabalhava à tarde e noite, começo de madrugada, eu reservei todas as minhas manhãs para vir aqui na biblioteca para conseguir montar essa história que está aqui. Chegava aqui, a biblioteca abria às 9 horas da manhã, ficava aqui até 1, 2 horas da tarde, almoçava e ia trabalhar. Depois de pesquisar tudo que eu podia pesquisar na biblioteca, aí tem as entrevistas, eu consegui foto, eu consegui isso, eu consegui aquilo. E depois de tudo reunido, que é um livro de quase 600 páginas e a viabilidade financeira para fazer isso é sempre complicada, eu resolvi que eu poderia tentar uma lei de incentivo. E aí fiz a lei de incentivo, eu fiz com uma produtora, Três Marias, que trabalhava comigo, pessoas fantásticas, que a gente pegou e fez um projeto, apresentou um projeto para o PROAC aprovou, e passou um tempo e eu não consegui captar os recursos para conseguir fazer o livro. A gente conseguiu fazer um filme, um documentário sobre a história do clube, mas a gente não conseguiu recurso para o livro. O projeto morreu. O tempo passou, quer dizer, se eu comecei, fazem mais de 25 anos que eu comecei a pesquisar.
o tempo passou, eu continuei atualizando as informações, continuei pesquisando tudo, continuei entrevistando, porque as pessoas vão morrendo e se você não preserva aqueles depoimentos das pessoas, você nunca mais vai ter aquilo. E eu continuei fazendo. E aí quando eu já não tinha mais esperança de publicar, eu voltei a estudar, fui fazer um MBA em Campinas e lá eu encontrei a pessoa que tinha patrocinado o filme. E ele perguntou para mim, e o livro? Eu falei assim, o livro morreu, o projeto morreu, eu não consegui os recursos para conseguir viabilizar o projeto morreu. Ele falou assim, ele ainda trabalhava no mesmo supermercado que tinha patrocinado o documentário ainda, e ele falou assim para mim, apresenta de novo que eu tento de novo. Um encontro casual, falei, tá bom. Então, convenci a produtora a fazer de novo, a gente apresentou de novo, foi aprovado e ele fez. Então, quer dizer, uma coisa casual acabou conseguindo tornar público. E aí a história que vem depois, ela é muito legal, porque como é projeto de lei de incentivo, a gente tem todas as contrapartidas. Uma das contrapartidas foi distribuir toda a tiragem. Esse livro não foi vendido, ele foi vendido uma pequena tiragem que eu conseguia mais. Mas os 1000 exemplares que foram feitos foram distribuídos de graça. A maioria aqui na biblioteca. Então foi bem legal, porque formou fila na biblioteca para vir retirar o livro. Até tem torcedores que queriam lembrar o passado, que queriam reviver todas essas histórias do clube. Teve torcedor que chegou aqui com uma caixa de madeira, como que você guarda uma coisa, um santo, por exemplo. Ele trouxe uma caixa de madeira já na medida do livro, para guardar o livro e guardar na caixa de madeira. Teve briga na frente da biblioteca, porque tinha gente que não estava inscrito, mas assim, e a gente distribuiu tudo. Então esse foi um caminho que a gente seguiu para conseguir viabilizar e ficou um trabalho bem legal, eu gosto muito dele. Aqui a gente pode falar que são então 25 anos de pesquisa, é isso? Final dos anos 90, esse livro foi publicado em 2021, se não me engano, no meio da pandemia. Foi 2021. 2021 ou 2022, já não consigo mais lembrar. Mas é nessa época. E eu nunca parei de pesquisar, porque a história não para. Então, como é um almanaque com informações, inclusive eu adiei a impressão. Tem uma história curiosa também, a gráfica onde eu acertei a impressão do livro, a gente pagou metade, porque a gráfica pedia metade do pagamento antecipado, a gente pagou metade da impressão do livro, e no final do ano, eu programei a impressão para o final de janeiro. Por quê? Porque eu teria tempo de atualizar as informações que eu queria até o final do ano. Então acabava dezembro, eu fechava a história do clube fechada até dezembro daquele ano, dezembro de 2020, o livro foi publicado em 2021, agora que eu lembrei. E eu teria um mês para preparar as alterações que eu queria fazer, para atualizar e mandar os arquivos para a gráfica no final de janeiro. No final, mais ou menos em outubro, eu fiquei sabendo que a gráfica ia fechar. Resolveram vender tudo e não tinha mais, né? Aí era um dinheiro de um programa do governo do estado que eu já tinha pago, ou seja, se eu não imprimo o livro, a responsabilidade é toda minha, eu tenho que arcar com isso. Só que a gráfica vendeu a máquina para uma gráfica de São Paulo, a gráfica de São Paulo se comprometeu a fazer todos os serviços que aquela gráfica tinha assinado, mas até isso se tornar realidade, porque é um custo alto, né? Mas deu tudo certo, eles imprimiram tudo e não teve problema nenhum. Mas voltando ao que você me perguntou de pesquisa, final dos anos 90 até 2020, eu nunca parei de fazer. Não todos os dias, mas assim, sempre procurando outras coisas, outras fotos, outras imagens, outras informações. Nunca parei. Esse demorou um pouquinho. E você é torcedor, assíduo, desde pequeno, como que é? Sim, eu sou nascido em São Paulo, mas eu mudei para Americana com 2 anos. Então eu sou praticamente daqui, né? Eu não me lembro da minha vida em São Paulo com 2 anos, mudando para cá. E desde que eu comecei adolescente, mais na fase da adolescente, eu comecei a frequentar o estádio com os meus amigos
de escola, que a turma ia para o estádio, e eu nunca parei mais de frequentar. Então, juntou aquela indignação por eu não ter as informações, porque eu sou uma pessoa muito viciada em informação. Talvez o jornalista seja um pouco assim, eu preciso da informação pura, pesquisada, com erros acontecem, lógico que vão acontecer e vão sempre acontecer, mas eu preciso me aproximar o máximo possível do que aconteceu. E aí isso me incomodava, como adolescente, acompanhando o clube como um torcedor comum, mas também me incomodava o fato de que tudo que você lia era impreciso. Então você lia uma informação e lia uma outra em um outro lugar que era completamente conflitante com aquilo. E qual é a verdade? E isso foi me empurrando para fazer isso, até que eu resolvi fazer de fato. Aí quando se fala almanaque, o que a gente pode entender por almanaque e o que tem dentro dele? O almanaque, o básico de um almanaque de clube é as informações de todos os jogos da história do clube. Essa é uma base, o almanaque do Corinthians, o almanaque do Palmeiras. São as informações de todos os jogos da história do clube e de todos os jogadores. Quem são, onde nasceram, onde jogaram. Essa é a base do almanaque. Então, por isso que eu fiz questão que o livro chamasse almanaque. Só que eu fiz uma parte que eu acho tão importante quanto, que é a história contada do clube. Eu juntei. Essa não é uma parte tradicional em almanaques. Os almanaques, jogos e jogadores. Quem são, quem foram, de onde vieram, para onde foram. E aí eu contei a história ano a ano do clube, que eu acho que é uma parte que as pessoas dão um pouco menos de valor em um almanaque, porque quem compra um almanaque, ela procura as informações dos jogos, as informações dos jogadores, mas é uma parte importante da história do clube que ajuda a contextualizar o que aconteceu em cada época. Então, é esse o sentido do almanaque e o sentido de querer ampliar. Já que eu consegui orçamento para fazer ele um pouquinho mais grosso, eu fui um pouquinho além. Quais os feedbacks que você recebeu desse livro e destaca para a gente alguns também que te surpreenderam bastante? Olha, dentro do meio que eu transito de jornalistas que gostam desse tipo de obra, a gente tem grupos de WhatsApp, a gente conversa sobre isso, dá muita satisfação ver que você conseguiu fazer um pouco além do que se costuma fazer. Então, teve gente que me mandou mensagem no privado, porque como, por exemplo, é um grupo que reúne um monte de gente que faz esse mesmo tipo de coisa, então às vezes teve gente, por exemplo, que me mandou no privado para falar, olha, isso daí que você fez não existe hoje igual em clube nenhum. Para não melindrar outras pessoas, assim, eu não tenho muito isso, eu acho que se eu tenho que elogiar alguma coisa que alguém fez, não vejo problema em elogiar na frente dos outros, né? Mas as pessoas ficam com um pouco às vezes, e eu entendo, talvez eu faria a mesma coisa, né? Mas eu fico muito orgulhoso do almanaque em si, porque tem uma coisa que não tem, clube nenhum tem, além dessa junção que eu expliquei do que é um almanaque e do que é a história do clube contada, que são as biografias de jogadores detalhadas. Isso daqui eu acho muito... Tudo bem, hoje você pode conhecer um jogador que todo mundo fala, mas e aquele alfaiate que trabalhava em Americana em 1920 e jogou no clube? Quem era? Esse tipo de história me atrai muito, quer dizer, a história das pessoas da cidade que jogavam num clube que ainda era amador, e produziam histórias assim maravilhosas, né? Quer dizer, tem relatos de pessoas conhecidas na cidade que jogaram pelo clube e a pessoa explica, por exemplo, como é que era feito o condicionamento físico em 1920. Imagina uma época de completo amadorismo, numa cidade que ainda não era nem cidade, era vila, ainda pertencia a Campinas, não era uma cidade independente, era um distrito, que se fundou um clube em Vila Americana e essas pessoas elas dedicavam de graça, porque não recebia nada, era amador, a representar um clube. Quer dizer, isso é muito forte numa sociedade
daquela época. Então eles iam fazer o preparo físico, então eles descreviam como é que era, relatos de pessoas da época, como é que eles faziam. Então eu ia pela Fernando de Camargo, a gente saía correndo pela cidade, descia, pegava tal rua, e aí era aquele o nosso treinamento físico para poder jogar no final de semana. Então essas histórias de pessoas, muitas desconhecidas, que vieram jogar bola e ajudaram a desenvolver uma cidade, que eu acho muito legal tá preservado. E a gente não pode esquecer que o Rio Branco é um clube esportivo, mas ele é um clube social. Então era um clube que girava muita coisa em torno do clube nos anos 40, nos anos 50. Era uma das principais fontes de lazer. Você tinha um lugar para você se divertir com a família, você tinha um clube para você poder curtir uma, que a gente chamava aqui de sabadeira, domingueira, que podia levar a família, um baile. Quer dizer, tudo isso envolve muito a história da cidade. Por isso que os clubes do interior talvez tenham essa peculiaridade a mais de não ser apenas um lugar para a prática esportiva. É uma prática de convivência social. E quem gostou mais, crianças ou adultos? Quem gostou mais foi quem gosta de história de futebol e preservação de memória. Então, essas pessoas que eu conheço desse meio, elas ficaram muito felizes com o conteúdo do livro. E quem gostou também é quem viveu essa época. Isso também é outra coisa que traz prazer. Você relatar como era uma sociedade, por exemplo, nos anos 50, que rodava em torno de um clube da cidade por algum motivo, dependente do futebol, porque o futebol do Rio Branco ficou parado um longo tempo por falta de recursos, mais de 20 anos, de 59 a 79, mas o clube continuou existindo, as pessoas continuaram frequentando um clube que existia socialmente. Então, todo mundo em Americana tem uma lembrança relacionada ao principal clube da cidade, seja ela na parte do futebol, seja ela na parte da convivência social, seja ela na parte que eu aproveitava as piscinas do clube, eu aprendi a nadar na piscina do clube. Isso é muito forte em cidades do interior, diferente da capital, que você tem uma variedade enorme, mas no interior é muito forte. E para fazer o levantamento, então, dessas partes bibliográficas, né, as mini bibliografias, como foi? Você chegou a conversar com cada um dos atletas ou você acabou falando com os familiares por conta né, do tempo que tem desses times? Né? O ponto de partida foi o jornal, imprensa. O que a imprensa noticiou sobre o clube desde a sua fundação até o dia que eu pesquisei. Isso eu olhei todos os jornais da Americana, todas as atas do clube, que ainda existiam, hoje talvez nem existam mais, mas as atas dos clubes que registravam o que acontecia, a quermesse que acontecia no clube, a corrida de colher com ovo para arrecadar fundos, quer dizer, tudo isso tem muitos registros, havia muito registro no clube. A partir do momento que você consegue delimitar quais foram as pessoas, você vai procurando, a maioria daquela época já morreu, você vai procurando familiares. Então eu fui desde em cemitério para procurar uma data, procurar a lápide da pessoa para conseguir saber quando que a pessoa tinha morrido, porque eu não tinha informação nenhuma, até, por exemplo, pegar uma rua, ter uma referência que um sobrinho distante daquela pessoa que eu estava procurando morava numa rua e tocar campainha por campainha até descobrir qual era a casa da pessoa. Nossa, quer dizer, trabalhão. Então, e a Americana, ela não tem um centro de memória como outros lugares têm. Então, para você conseguir imagens, fotografias, você tem que ir atrás de cada família, não tem outra solução. Então, por exemplo, tem uma família importante na história do clube, a família Vita, que tem representantes dentro do clube desde os anos 20, o estádio chama Décio Vita, por causa de um dos representantes, que já tinha falecido, já faleceu em 90, faleceu há muito tempo, mas a família continua na cidade, então você vai atrás de um neto, de um sobrinho, pede contato e vai até você conseguir reunir um tanto de informações e imagens que faça jus
ao que aquela família representou dentro da história do clube. Uhum. A ideia é continuar esse trabalho, porque... Eu continuo, só não está publicado. Tá. Mas você coloca, posta em algum lugar ou não? Não, Tá tá guardado. Então, como eu sei que hoje em dia, pode parecer até meio contraditório, mas hoje em dia a gente tem tantas opções de informação, tantas que a gente não tinha antigamente. Antigamente, como é que você pesquisa alguma coisa que aconteceu em 1920? Jornal. Você não tinha, as imagens eram raras, os vídeos eram raríssimos, você não tinha outra fonte de informação, livros pouquíssimos. Hoje você tem um leque muito grande de informações, mas as informações elas se tornaram cada vez mais superficiais. Então, se você não anota o que aconteceu em determinado momento da história hoje, daqui a 2 meses você vai ter muito... É impressionante, você vai ter muita dificuldade para saber o que aconteceu há 2 meses atrás. Por quê? Porque não tem os mesmos registros. A imprensa não faz o mesmo registro do que fazia nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40. Por quê? Porque o mundo mudou, a informação rápida, você não tem mais o detalhamento que existia antigamente. Então, aconteceu alguma coisa que eu acho importante, eu apuro no dia e deixo registrado nas minhas coisas. Eu jogo numa nuvem para não correr risco. Verdade. E quem sabe eu faço uma nova edição atualizada daqui, mas eu continuo fazendo e continuo pesquisando. O que os jovens falaram sobre esse livro? Porque acaba sendo um livro um pouco histórico também, né? Para trazer todas essas informações. Em geral, o jovem, a primeira reação, ele se assusta com o tamanho, né? Ele olha e fala assim, nossa senhora. Mas assim, eu conversei com alguns adolescentes, alguém que está começando a tomar interesse por esse tipo de assunto, e eles não leem o livro inteiro, porque é muito grande, mas assim, eles leem pedaços da história e vão juntando. Falam assim, nossa, era assim? Quer dizer, ajuda um pouquinho a você despertar que o mundo não começou hoje, né? Para a gente chegar aqui hoje, alguma coisa veio lá de trás, construindo uma história. E é importante a gente conhecer isso, né? Porque a gente, né? Hoje as coisas são muito mais fáceis, são muito mais ágeis, mas a gente tem que... para a gente chegar nesse ponto, o que a gente passou? E eles dão muito valor para esse tipo de coisa. Nossa, era assim? Nossa, que legal. Nossa, mas que diferente. Né? Então, é legal essa receptividade. E o que você acha que mais mudou assim, no futebol aqui de Americana e especificamente esse clube? Olha, mudou muito, porque o Rio Branco ele ficou 20 anos sem futebol, parou de 59 a 79, voltou a jogar futebol na segunda divisão do Campeonato Paulista. E aí, nos anos 80, era um clube que atraía muita gente. Muita gente queria ver o Rio Branco, por quê? Porque existia uma expectativa de eu conseguir subir de divisão e disputar uma primeira divisão do Campeonato Paulista e enfrentar os grandes clubes. Existia uma expectativa na cidade. E isso era muito forte na cidade. Então, eu quero ver o Corinthians vir jogar aqui, eu quero ver o Palmeiras, eu quero ver o São Paulo, eu quero ver o Santos. Esse tipo de coisa movimentava muito a cidade. Aí, quando o Rio Branco subiu para a primeira divisão, ele ficou 17 anos ininterruptos na elite do Campeonato Paulista. E parece que, quando você se acostuma com alguma coisa, aquilo lá vai perdendo um pouco o interesse. É gozado isso, você luta tanto para conseguir alguma coisa, quando você consegue, tem aquele boom, e depois aquilo vai caindo. E foi caindo. E aí o clube em si, como estrutura, foi caindo. Você tem o declínio da área social do clube por N motivos, por motivos financeiros, por motivos de que as opções de lazer mudaram, as pessoas têm... todo mundo, está cheio de gente que mora em condomínio e tem uma piscina no condomínio, para que ele vai querer ser sócio de um clube? Quer dizer, tem uma série de coisas, e aí o clube foi decaindo, e quase que sumiu nos anos, na década passada, foi caindo, e as pessoas não ligavam mais. Hoje está começando a retomar, quer dizer, hoje o Rio Branco foi campeão da 4ª divisão, você imagina, eu estava lutando para ficar na primeira, fiquei 17 anos na primeira, e aí o Rio Branco chegou na 4ª divisão, e agora foi campeão da 4ª divisão e está começando a ser retomado poxa, a Americana tem um clube da cidade, é legal levar
eles estão incentivando a ida de crianças no estádio, estão buscando renovar, porque os torcedores precisam ser renovados. O clube precisa dessa renovação sempre, que parece ser muito fácil quando você fala de um clube grande, mas o clube pequeno não é fácil, porque hoje você tem milhões de opções diferentes, a criança se interessa por um monte de coisa. Se eu ia no estádio quando pequeno, porque meu pai me levava e a gente não tinha tantas opções de lazer, hoje a criança tem. Então você precisa atrair esse público cada vez mais. E isso está sendo feito agora e está começando a ser retomado. Aí esse foi o primeiro publicado, mas o primeiro escrito, esse aqui. O primeiro escrito foi o Dicionário dos Apelidos. Vamos falar um pouquinho desse Dicionário dos Apelidos. Como que surgiu a ideia de tentar entender os apelidos dos jogadores? É aquela velha pergunta de que é gozado. Eu fiz esse livro pensando que o que eu gostaria de ler. É até egoísta falar isso, né? Eu gostaria de saber isso. Ó, procurei um livro para comprar sobre isso, não achei, vou fazer. Esse daqui foi a mesma coisa. Esse daqui eu também, depois a gente pode falar, mas esse daqui... E aí eu comecei a escrever isso há 2012, 2013. Então, eu quero saber por que Zico, eu quero saber por que Pelé, eu quero saber... Tudo bem, os mais famosos é fácil. Naquela época não era tão fácil você encontrar 10 anos atrás. Hoje é mais fácil. Eu quero saber por que Zico, Pelé, Garrincha. Eu quero saber por que Pardal, por que mexicano, porque... Quer dizer, você não encontra dos antigos, tirando os famosos, você não encontra essa informação hoje com muita facilidade. Você só encontra dos famosos. Então eu resolvi pesquisar. Então era uma época ainda que a gente não tinha internet. Tinha, mas não era um negócio como é hoje. A gente não tinha o celular como é hoje, o smartphone que a gente consegue. E aí eu ia atrás de jogador por jogador, família por família. Meu pai me ajudou nisso, meu pai já estava aposentado, então eu levantava alguns telefones. Arrumei o telefone do Coutinho, que jogou no Santos. Pai, liga pro Coutinho e pergunta para ele. Então, foi até um negócio legal, porque meu pai também adora futebol, né? Então ele ligava para os jogadores e conversava com aqueles personagens que eram da infância dele, né? Ele viu jogar, né? Eu não vi, né? Então, o Dudu, que foi um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, que faleceu recentemente, meu pai ligou pro Dudu e você via que ele ficava contente de conversar com esses personagens. E aí eu fui atrás. Aí eu consegui um determinado número, eu assinei um contrato com uma editora na época. Veio aquela crise pós-Copa do Mundo e eles abriram mão de um monte de projeto. Por isso que eu falo que foi o primeiro, mas eu não publiquei. E aí engavetou, eles falaram, não, nós não vamos fazer mais nada. Parou, tá bom, tudo bem, ok. E ficou engavetado. 10 anos depois, 2013, 2014, 10 anos depois, o cenário do mercado de livros não é fácil e veio essa opção de impressão sob demanda. Aí eu falei, poxa, por que eu não posso tentar fazer isso? Qual é o conceito da impressão sob demanda? É exatamente o que o nome diz, eu só imprimo aquilo que eu vendo. Pode ser que o custo aumente um pouquinho? Pode ser que o custo aumente um pouquinho, mas o teu risco é zero. Então eu falei assim, então eu vou atualizar isso. Então eu peguei dos 10 anos, quem que falta? Quem que eu gostaria que estivesse aqui, que eu não consegui naquela época, eu vou tentar de novo. E fui atrás de mais um monte de gente. Falei, eu vou fazer impressão sob demanda. Achei uma plataforma que fazia isso. A diferença é que você faz, eu até faço um texto no livro brincando sobre isso, né? Os novos tempos do jornalista. O jornalista, eu fiz a diagramação inteira do livro. Por que eu sei fazer diagramação? Porque quando eu trabalhava no jornal, os diagramadores começaram a perder o emprego, começaram a ser demitidos porque você conseguia automatizar muitas das partes. Eu aprendi a fazer diagramação. Fiz a revisão, não é o ideal. Por quê? Porque eu também fazia revisão, porque os revisores já tinham perdido o emprego antes dos diagramadores nas redações. Então você aprende uma série de coisas que eu botei tudo nesse livro e fiz ele inteiro sozinho. Então aí você monta todo o livro, faz a capa, faz tudo, entrega e você vende. Seja lá o tamanho que for o seu público, você está vendendo para um público que se interessa e só vai pagar aquilo que for impresso. Então esse é o conceito da impressão sob demanda. Por isso que eu falo que cada um foi
de um jeito. Então esse foi lei de incentivo, Aham. esse daqui eu fiz a impressão sob demanda, ou seja, fiz tudo, entreguei, quem quiser compra. Mas todos com o que eu costumo brincar que eu também escrevi sobre isso, sem deixar de lado a coisa que é mais importante que muitas vezes as pessoas esquecem, apuração. Hoje em dia a gente vive num mundo cada vez mais que se copia, se pega um texto que já existe, eu mudo as palavras, eu uso inteligência, eu não preciso nem ter esse trabalho, hoje eu uso inteligência artificial para fazer. Mas assim, a apuração no jornalismo, ela não pode morrer nunca, porque ela é a base de tudo. Então isso é uma das coisas que pode ter erro? Pode, a gente erra todos os dias. Sim. Mas não vai ter erro por falta de apuração, não vai ter erro por preguiça de... Vou contar uma história, por exemplo. Me incomodava muito não ter o apelido do Pardal. O Pardal foi um jogador do São Paulo importante nos anos 40, ganhou títulos com a camisa do São Paulo numa das épocas mais importantes da história do clube, e me incomodava muito, eu não sabia a origem do Pardal, mas o que eu procurei em arquivos de jornal para ver se eu achava alguma menção por que Pardal. E aí foi, aí eu resolvi pegar. Eu não tinha conseguido naquela primeira vez que eu fiz o livro. Eu falei assim, não, eu vou buscar esse de qualquer jeito. Aí ele tinha um sobrenome que me ajudava, Mancilla, não é um sobrenome comum. Eu vi aonde ele passou a maior parte da vida dele, que era no sul do país. Achei uma Mancilla em rede social, que eu não fazia a menor ideia se era. É até engraçada a história. Achei uma Mancilla. Na verdade, eu achei uns 10 Mancilla, eu mandei mensagem para todos. Ninguém me respondeu. E aí eu vi que uma Mancilla tinha uma clínica de estética numa cidade próxima aonde o Pardal tinha vivido boa parte da vida dele. E ela tinha um WhatsApp. Mandei uma mensagem. Eu fico imaginando a reação de uma pessoa a receber uma mensagem assim, né? Quer Tão saber se eu aleatório, sou parente do Pardal, né? Mas tudo bem. Eu sempre digo que o não a gente já tem. Então aí eu mandei para essa pessoa e ela falou para mim assim, a clínica não respondeu. E aí passou uns 2 ou 3 dias, eu vi que eles tinham visualizado a mensagem, passou uns 2, 3 dias, eu recebi uma mensagem de uma outra pessoa. Perguntando, você mandou uma mensagem assim, 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 assado? Falei, mandei. Falou assim, desculpa, eu não respondi porque a gente tinha sofrido um golpe no WhatsApp recentemente e a gente não sabia o que era. O que você está precisando? Aí eu expliquei, você é parente do Pardal? Aí ela falou assim, era meu avô. Nossa. Aí falou, é seu avô? Então tá. Você chegou a conviver com ele? Não, ele morreu nos anos 70. E hoje só existe uma pessoa viva que conviveu com ele, que era o filho dele. Tem 84 anos hoje. Mas você pode perguntar para ele, por favor, se ele lembra, se ele tem alguma menção, se o pai dele conversava com ele sobre... E aí o pai dele me mandou um áudio, o pai dela, filho do Pardal, me mandou um áudio e aí explicou, falou assim, olha, o meu pai sempre contou a história que eles eram de uma família muito pobre e quando chegava carregamento de arroz no porto, eles, criança, não tinham o que comer, eles iam por baixo na parte de baixo do navio e pegavam e furavam o saco de arroz para roubar arroz. Então, talvez por isso que essa história tenha ficado, pelo constrangimento ao longo do tempo, isso tinha muito na imprensa antigamente, e eles furavam o saco de arroz e levavam arroz, que era a única forma deles ter comida para levar para casa. E como ele fazia isso constantemente, ele era chamado de Pardal. Ia lá, bicava o saco e tirava a coisa. Quer dizer, esse tipo de coisa que eu falo que a apuração não pode morrer, porque se você não vai até... Às vezes você não consegue sempre. Sim. Mas se você não tenta, você não consegue chegar ao máximo possível daquilo que você gostaria que chegasse. Aí você citou até alguns nomes, né, que para nós são nomes tão... até óbvios, né? Quando a gente escuta Pelé, você sabe quem é? Zico, sabe quem é? A gente sabe de onde surgiu.
Então, você correu atrás, você foi descobrir. Isso, os famosos, eles são mais fáceis, porque alguém já entrevistou e já perguntou. Aham. Então, Pelé era o pai dele, que jogava com um goleiro chamado Bilé, que o Pelé queria ser igual ao Bilé, e aí acabou virando, do Bilé virou Pelé. Você imagina, né? O apelido no Brasil ele é tão forte, mas tão forte, que Pelé, um apelido que não tem absolutamente nada, são duas sílabas juntas, Aham. simplesmente parecidas com Bilé, que era um outro apelido. O apelido do Bilé, do goleiro que originou o apelido do Pelé, é por causa do Bilu Teteia, que ele acabou virando Bilé, que era o jeito que a mãe dele falava com ele. E aí acabou virando um verbete de dicionário. Você imagina a força que Pelé hoje é um verbete de dicionário, quer dizer, um apelido de uma cultura popular de anos, o Pelé dos anos 40, de uma coisa lá do interior de Minas, acabou virando um verbete de dicionário. Olha a força que tem um apelido, Zico. Zico é mais simples, porque é Arthur, Arthurzinho, Arthurzico, virou virou Zico. Garrincha era o jeito que a irmã Rosa chamava ele por achar ele parecido com um passarinho que tinha em Pau Grande, onde ele morava, que é conhecido como Garrincha, o passarinho. Quer dizer, olha a força que uma coisa tão tola de infância, uma coisa tão simples de infância, a força que isso torna de tornar né, nomes conhecidos mundialmente, né? Os estrangeiros até eles estranham, porque isso não é comum em lugar nenhum do mundo, né? Então, Pelé, Garrincha, é muito forte esse nome, né? Talvez nem pensem que essa cultura que tem no Brasil seja algo tão enraizado. Quer dizer, quem nunca teve um apelido? Quem nunca foi chamado de alguma coisa diferente ou uma forma carinhosa que a sua avó te tratava quando criança, que acabou virando um apelido, ou por algum outro motivo? Tem um jogador do Atlético, que eu me lembrei agora, chamado Curê. Por que Curê? Curê, ele morava perto da divisa com o Paraguai e ele jogava num campo onde ele, resumindo a história, ele jogava num campo que ele saía completamente sujo. Um dia ele estava passando na casa de um amigo era paraguaio, e o amigo falou assim, olha, tá vindo o Curezinho. Curezinho em Tupi-Guarani, Curê é porco. Em Tupi-Guarani, e ele chamou ele de Curezinho. Ele foi Curê pelo resto da vida, ninguém conhece o nome dele. Ele só não foi Curê quando jogou no Paraguai, e aí ele foi chamado pelo sobrenome, porque lá é sinônimo de porco, né? Então, como é que eles iam chamar ele de porco? Imagina um jogador, você chamando o jogador de porco. Você não... Seria uma ofensa. Né? É uma ofensa. Então, ele era chamado pelo sobrenome. Mas quando voltou para o Brasil, voltou a ser Curê. Quer dizer, essas histórias de cultura popular são muito legais. Sim. Aí, até aqui na capa, você colocou várias figuras, né? Conta algumas pra gente, porque também são inspiradas em nomes de jogadores, né? São todos, algum motivo tem de apelido. Por exemplo, tem a meia abóbora, por exemplo. Tem um lateral que jogou no Corinthians, e na Ponte Preta, que era o Edson Abobrão. Por que é Abobrão? Porque ele ia treinar todo dia com uma meia abóbora. Nossa. Então ele virou o Edson Abobrão. Quer dizer, o Viola, jogador do Corinthians, do Palmeiras, ele ia treinar com uma chuteira da marca Viola. E aí começaram a chamar ele de Viola. Quem sabe o nome do Viola hoje? As pessoas não sabem. Quem mais tem aqui? Bigode, tem vários apelidos. O Bigode, por exemplo, tem um Bigode famoso que jogou a Copa de 50 pelo Brasil, que é talvez o Bigode. Tem outros jogadores com o apelido Bigode que ele não tinha bigode. Mas por que raios ele era chamado de Bigode? Você já associa, acha que ele já associa, ele tem um bigode. Não, é porque eles irritavam um mendigo na rua e o apelido do mendigo era Bigodinho. E um dia esse mendigo correu atrás dele porque conseguiu pegar ele e aí a turma não perdoou. Ele foi Bigode pelo resto da vida. Ele jogou uma Copa do Mundo como Bigode. Imagina. E aí você tem também outros tipos de apelido. Por exemplo, Diamante Negro. Diamante Negro. Existem a imprensa antigamente, ela costumava muito dar apelidos para os jogadores. Então, por exemplo,
o possesso, o bailarino. Era uma característica muito marcante da imprensa dar um título. Por exemplo, o Cláudio, que jogou no Corinthians, era o gerente. Eles criavam esses apelidos. E aí eu fui buscar também, tentando descobrir a origem. Quem que deu esse apelido? Por que que o Cláudio era chamado de gerente? Por que que o Leônidas da Silva era chamado de Diamante Negro? Por que que o Amarildo na Copa de 62 virou o Possesso? Por que que o Fausto era a Maravilha Negra? Então eu busquei as histórias não só dos apelidos que são apenas o nome. Por exemplo, Zico. Zico é o nome como ele é conhecido. O Amarildo era conhecido como Amarildo, mas ele também era o Possesso. Por que que era o Possesso? Então é isso que eu também procurei buscar. Tem vários apelidos aqui, por exemplo, Formiga. Formiga porque ele era muito pequenininho. O Tostão, o Formiga ele era o menorzinho entre os jogadores que jogavam e chamavam ele de Formiga. Quer dizer, ele ficou conhecido nacionalmente como Formiga. Quer dizer, é uma coisa meio, talvez, impensável nos dias de hoje, mas carrega toda uma cultura popular que é muito legal, né? Mudou isso hoje? Mudou muito. Hoje tem clubes, inclusive, que proíbem apelido de jogadores. Falam que isso prejudica a imagem, que vai ser vendido. Você imagina, eu vou vender para o exterior o Pardal. Pardal, eu vou vender o Márcio Mexerica para o exterior. Não fica bem. Então, hoje você vê que está cheio de jogador com nomes duplos, né? Aquela coisa mais pomposa, Mas eu acho que... Será que se o cara for bom de bola, ele não vai embora de qualquer jeito, chamando Mexerica, chamando Pardal, chamando Mola, chamando Mosca? Não sei até que ponto. Acho que talvez o mundo de hoje das redes sociais, eles evitem para gerar uma repercussão negativa, mas não sei até que ponto isso é legal. Eu não gosto, eu gosto de, como eu escrevo no texto de apresentação, pessoa que chato a gente chamar o maior jogador de todos os tempos de Edson, que coisa mais fria, que coisa mais sem graça. Pelé, né? Muito mais legal, né? Eu pelo menos gosto dos apelidos. Todo mundo sabe quem é, né? Falar do Pelé e falar Edson tem uma diferença bem grande. Muita gente não vai saber Edson, que Edson? Pelé, ninguém vai perguntar. Que Pelé? Eu conheço poucos jogadores de futebol, mas Vampeta, o que significa? Vampeta era a turma da escola, não perdoou, achavam aquele garoto feio, sem dente, e era uma mistura do vampiro com o capeta, virou Vampeta. E olha, é um nome, né? Você fala naturalmente, você não fala de um jeito hoje. Eu não estou ofendendo o Vampeta chamando o Vampeta. Você nem faz muita associação. Você não faz nenhuma associação, né? Você simplesmente fala Vampeta e você não pensa, né? Por que Vampeta? Não é o nome dele. Não, uma mistura de vampiro com capeta. E ele mesmo se diverte contando essa história. Você vê ele contando essa história. Ele tem um livro que ele conta isso, que ele conta essa história. Ele já falou muitas vezes, o Vampeta dá muitas entrevistas, participa de programas e debates esportivos. E ele sempre fala e leva numa boa. Quer dizer, é uma cultura popular, poxa, muito legal e que cria marcas, né? Quando ela não... né? Ela não é ofensiva. Ela pode até, num primeiro momento, parecer ofensiva. Nossa, mas você estava chamando o menino... Não, mas criou-se uma marca que, naquele caso específico, não era ofensivo. Então, ele carregou e levou numa boa. Aí tem, como você já comentou, que às vezes é parte até dos jornalistas. Adriano, o Imperador. Por quê? Porque ele começou a jogar muito bem quando ele estava na Itália, e aí na Itália também tem um pouquinho disso, criou-se o Imperador, por causa que ele estava arrebentando quando ele estava jogando na Internazionale de Milão. Tem muito que a imprensa cria. Certo. Tem muitos exemplos que o Cangaceiro, Tomires, que era um jogador, quer dizer, mas tem a maioria dos apelidos, eles são carregados pelos jogadores desde a época de infância. Pelé e Garrincha é um exemplo típico, e tem muitos outros que... Tchô, por que Tchô? Tchuco, quer dizer, Tcheco, são todos apelidos ou porque a avó arrumava uma palavra para tratar ele com carinho, ou porque ele era pequenininho, chamavam ele de Tchuquinho e virou Tchuco.
Quer dizer, mas assim, a gente fala tão automaticamente os nomes que a gente não pensa para, né, para falar. Um outro exemplo curioso, Pita. Pita foi um jogador importante do São Paulo nos anos 80, jogou no Santos também, jogador importante do Santos. A mãe queria que ele se chamasse Epitácio. Não sei por qual motivo, quando chegou no cartório, registrou ele como Edivaldo. Bem diferente, uma coisa Bem diferente, Epitácio de Edivaldo. Mas para ela gostava de Epitácio. Então, como é que ela chamava o filho? De Pita. Quer dizer, então um Edivaldo vira Pita sem um motivo assim, sabe? Sem motivo. Sem motivo, exatamente. Seria isso, que bacana. E ele também tem, assim, uma procura, bastante procura, as pessoas são curiosas para saber o que significa o nome ou por que aquele nome foi colocado. Esse daqui eu acabo de lançar faz 2 semanas que eu comecei a lançar isso. E quem já comprou, poxa, eu não sabia dessa história, poxa, que legal isso daqui. Nossa, eu não fazia a menor ideia que fulano nem chamava assim, ele chamava. Quer dizer, outro exemplo. Um jogador que faleceu no acidente da Chapecoense, que era o técnico, o Caio Júnior. Ele não tinha, né? Nem Caio nem Júnior no nome. O nome dele era Carlos. Virou Caio Júnior porque era o Júnior, ele veio do Júnior. Quer dizer, coisas assim que tem uns que a gente não explica. Outro exemplo, Bezerra. Por que Bezerra? Não tem Bezerra no nome? Porque ele simplesmente, quando criança, andava com um senhor, não largava, estava sempre com um senhor. Foi ele mesmo que me contou essa história. Ele jogou nos anos 70. Eu andava com um senhor chamado Bezerra. E eu não largava ele, estava sempre junto com ele. E aí era o Bezerra e o Bezerrinha. Todo mundo me chamava de Bezerrinha. Cresci e virei Bezerra. Quer dizer, são coisas assim totalmente aleatórias, né? Que acabam marcando a vida de cada um de uma forma assim, né? E que hoje está se perdendo. Infelizmente, por uma série de motivos, mas está se perdendo. Alguns atletas, você fez uma entrevista com eles. Muitos. De outros, como você conseguiu as informações? Imprensa, procurando entrevistas que eles deram ao longo do tempo. Muitos eu consegui entrevistas que eles deram. Outros relatos em próprios jornais dizendo, olha, tinha um jornal chamado Mundo Esportivo nos anos 50, que ele tinha uma sessão semanal que ele contava a história dos apelidos. Quer dizer, isso vem a curiosidade vem de muito tempo. E uma das histórias que eu não conhecia, que de um jogador falecido há muito tempo, faleceu em situações muito complicadas economicamente, financeiramente, ele tinha problemas de saúde, que é uma outra história curiosa, e eu achei nesse Mundo Esportivo dos anos 50, que era um jogador chamado Vermelho. Vermelho, por que Vermelho? Vermelho. Um jogador que jogou no Bangu. Ele estava jogando um dia, machucou a perna, o massagista entrou em campo, e antes de baixar o meião dele, ele encheu de mercúrio, jogou lá um produto e a meia dele inteira ficou vermelha. E naquele jogo ele fez um gol chutando com aquela perna. A partir do momento que ele fez um gol chutando com aquela perna, cada vez que ele pegava na bola, a torcida gritava com a de vermelho, com a de vermelho, com a de vermelho, porque queria que ele chutasse com a mesma perna que ele tinha feito o gol. Virou vermelho. Quer dizer, então tem muito também da torcida, tem muito de infância e tem muito de imprensa nessas origens de apelidos. Que legal. Vamos falar agora desse almanaque também, né? Você viu que eu gosto de almanaque, né? Então, já percebeu. Verdade. É uma forma diferente de contar uma história também, né? É uma forma diferente, O que conta esse aqui? Esse daqui é a mesma coisa desse daqui. Eu queria um livro, eu queria ler um livro que me contasse o que tinha acontecido em todos os jogos da história entre Real Madrid e Barcelona. Por quê? Porque é clássico, né? É o clássico, que é talvez hoje o clássico de clubes mais famoso do mundo. Então eu queria saber o que tinha acontecido no Real Madrid e Barcelona, que aconteceu em 1920, 1902, 1904. Eu queria saber. E não achei.
procurei inclusive em língua espanhola, em algo, porque aqui não vai ter mesmo, né? E não achei, falei, vou escrever. E aí comecei de novo, pesquisar todos os jogos e pesquisar em jornais espanhóis o que tinha acontecido, qual é a história que envolvia cada jogo entre eles. Por quê? Porque assim eu conseguia construir como é que se tornou uma rivalidade tão grande. Como é que se tornou um clássico que cada vez que ele acontece ele é transmitido para 200 países diferentes, 300 países diferentes, é transmitido para o mundo inteiro. Da onde veio surgindo esse interesse? Esse interesse existia desde 1902? Óbvio que não. Quando que começou a se tornar um clássico mundial que ia além da Espanha? Então era isso que eu queria construir. Então, quando que agora eu fiquei na dúvida? Olha, desde os curiosa, anos, na verdade. desde os anos 60 ele já é um clássico que vai muito além da Espanha. Por quê? Porque o Real Madrid, depois da Guerra Civil Espanhola, o Real Madrid se tornou uma potência por N motivos e contratava grandes jogadores e rivalizava muito com o Barcelona e ganhava tudo na Europa. E começava a atrair atenção. Então, os maiores jogadores do mundo nos anos 60, não todos, obviamente, não jogou lá, mas assim, Di Stéfanos, Puskás, Gento, quer dizer, muitos jogadores, eles iam parar no Real Madrid. E aí isso foi tornando o clube um negócio muito além da Espanha. E o Barcelona correndo atrás. E o Barcelona correndo atrás e rivalizando, não com o mesmo destaque do Real Madrid, e aquilo começou a atrair gente de todo mundo para querer saber sobre o que estava acontecendo na Espanha. E isso tornou um clássico. E aí teve o boom, né? Porque nos anos 90, aí você vê todos os grandes jogadores passaram por Real Madrid e Barcelona, quer dizer, os brasileiros, só para citar os brasileiros, você vê Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar, todo mundo foi para lá. Por quê? Porque virou um ponto onde se pratica o melhor futebol e você tem a maior visibilidade do mundo. Talvez hoje tenha caído um pouquinho, mas Messi, Cristiano Ronaldo, quer dizer, da onde se construiu isso? Então eu fui contando a história de jogo a jogo. Então o que aconteceu no jogo de 1902, que é o primeiro? E aí eu fui pesquisando e contando essa história, como esse daqui, eu conto a história e depois no final tem a parte de almanaque, ou seja, todos os jogos, quem jogou, quem são as pessoas que passaram pelos clubes, jogando esse tipo de partida, para justificar o título de almanaque. Quando você começou a fazer esse levantamento, até tabular essas informações, apareceu alguma informação que você não imaginava e foi uma percepção sua? Chegou a ter algo assim? De repente, algum estilo do time por algum tempo, enfim? Eu não tinha... talvez eu não tivesse a real noção do que era esse jogo para a Espanha, porque embora a gente escute falar muito, mas assim, quando você começa a ler sobre isso, você percebe que não é à toa que hoje os movimentos separatistas da Catalunha são cada vez... Existe uma rivalidade, não uma rivalidade entre Barcelona e Real Madrid, existe uma rivalidade entre Madrid e Barcelona. Existe uma cidade entre as cidades, quer dizer, você tem um movimento separatista da Catalunha que é um negócio assim absurdamente forte para separar da Espanha, quer dizer, o povo catalão e o povo espanhol, né? Se é que é possível fazer essa distinção, são todos espanhóis, mas essa rivalidade entre a Catalunha e o resto da Espanha é muito forte. E isso não é de agora, isso é lá de trás. E você vê em cada momento que isso está sempre presente. Isso está sempre, desde gritos no estádio, desde comportamentos das torcidas no estádio, até falas dos jogadores. Isso sempre foi muito forte, sempre foi muito alimentado pelos dois lados, essa rivalidade. Hoje, se você pega na Espanha, hoje tem 4 grandes jornais esportivos na Espanha. 2 em Barcelona e 2 em Real Madrid. Eles quase brigam entre eles até hoje. Nossa. Até hoje existe uma rivalidade entre imprensa. Eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. E assim é um negócio assim, assustador. Você está falando, nós estamos falando de 2024. E eles continuam fazendo isso
Você pega, eu vi muitos jornais por exemplo, vou contar a história de um jogo. Eu não poderia só ler um jornal de Madrid, porque a história eu precisava comparar com o que o jornal de Barcelona estava falando, porque senão eu não ia contar uma história. A gente não tenta se aproximar o máximo possível do que aconteceu. Se eu não desse o contraponto e visse o que estava acontecendo nos dois lugares, eu não consigo contar uma história sem ser imparcial. Sem ser parcial, desculpe. Não consigo. Sim. Por quê? Porque eles são extremamente parciais. E eu não tinha noção dessa, embora a gente veja notícias hoje em dia, eu não tinha noção da rivalidade enorme que existia e existe até hoje. E provavelmente vai existir por muito tempo. Sim. A ideia é transformar esse livro que está em português, então, para um outro idioma que até atraia, né, os espanhóis mesmo para lerem. Esse era o objetivo, esse é ainda o objetivo inicial. Eu fiz por uma editora do Rio de Janeiro, esse daqui, e o objetivo inicial, desde a concepção do projeto que eu levei para a editora e eles aceitaram a ideia, nós vamos fazer, a gente quer fazer, é traduzir para o espanhol. Está parado agora, mas eu ainda acredito que ainda dê para transformar em espanhol e vender lá. Já tem algum livro aí, pelo menos começar, tá já escrito, desenhado? Eu não paro, né? Vira um vício, escreve um, começa a escrever outro? Eu preciso pesquisar, eu preciso ler a história. Hoje em dia eu vejo muito mais coisa do passado do que coisa do presente, porque eu adoro reconstruir a história. Então eu estou escrevendo tenho mais 2, mais um que eu quero muito fazer, que é uma enciclopédia dos clássicos paulistas, que é mais ou menos isso daqui, só que eu conto com detalhes. Isso eu já acabei, agora eu preciso arrumar uma editora, que é aquela parte difícil que a gente começa a buscar. Mas é a história de todos os jogos envolvendo, história mesmo, contando o que aconteceu, o que envolvia, o que era o cenário, traçando um cenário, como eu fiz esse daqui, de todos os jogos envolvendo os 4 grandes de São Paulo. Que então eu conto, por exemplo, o que aconteceu no clássico entre Corinthians e São Paulo de 1950, e todos têm uma história, todos não, mas 80% tem uma história muito curiosa por trás, tem uma coisa muito legal, tem uma coisa de época que fica perdido. Então eu odeio história perdida lá atrás, então eu preciso reunir tudo em um lugar só. Exatamente. E você já sabe por que, por exemplo, tem essas rivalidades? São Paulo-Corinthians, por exemplo. A gente não pode falar que é semelhante ao que acontece em Barcelona, né, o Barcelona e Real Madrid, mas há uma rivalidade grande, né, entre os 4. E depois é o quê? Palmeiras e... As maiores rivalidades de São Paulo são os 3 da capital, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Mas o Santos também, durante muito tempo, hoje caiu um pouquinho, porque o Santos rebaixou, mas assim, a rivalidade ela não morre, ela é construída ao longo do tempo entre clubes que ganham muito, entre clubes que disputam sempre o título e estão sempre lá, entre clubes de grande torcida. Então essa rivalidade vai sendo construída, esse o espírito, vai sendo construída jogo a jogo. Entendi. Então aquele Corinthians e Palmeiras de 1920, 1925, seja lá o ano que for, ele já tinha isso. Por quê? Porque eram as 2 principais equipes. O São Paulo não existia, o Santos era de uma outra cidade, então começou a se construir uma rivalidade entre clubes de uma mesma cidade que ganhavam os campeonatos. E isso vai se construindo jogo a jogo. Isso é mais ou menos o que eu fiz aqui, mas essa construção de rivalidade é jogo a jogo. Eu não me torno rival daquele clube se eu não enfrento ele constantemente, e nesses jogos acontecem coisas que eu fico com raiva dele. Raiva no bom sentido, uma rivalidade sadia no futebol. Então isso vai sendo construído ao longo do tempo. Vai mudar? Provavelmente a gente vai morrer e vão continuar sendo os grandes rivais. É inimaginável você pensar que vai surgir um clube hoje que vai se tornar grande o bastante para rivalizar com os grandes hoje que existem. É muito pouco provável. Por quê? Porque hoje não tem mais espaço para isso. Eles construíram e cresceram numa época completamente diferente.
E tem Então, vários temas, então, né? Fla-Flu, por exemplo. Exatamente, os 4 Pronto. grandes do Rio foram construindo uma rivalidade do mesmo jeito, até mais Uhum. antigas. Fluminense e Botafogo é o clássico mais antigo do Brasil. Aham. Então eles foram construindo uma rivalidade desde lá de trás. Eram os 2 principais clubes, junto com Flamengo e Vasco. Os clubes do Rio são mais antigos, que os grandes clubes do Rio são mais antigos que os clubes de São Paulo. E você constrói Minas, Cruzeiro e Atlético, quer dizer, são os 2 principais e não vai mudar isso nunca. Nós vamos morrer vendo Cruzeiro e Atlético cada vez que se enfrentam, tendo novas histórias para contar. Essas histórias que eu recuperei ao longo são mais de... Cada clássico foi disputado em média 300 vezes, são mais de 1.800 jogos contados em detalhes que ajudam a você a entender por que o corintiano não gosta do palmeirense. Por que o palmeirense não gosta do corintiano, do São Paulino, do santista. O bom é que vai ter tema para livro até, né? Tem, o duro é só tornar realidade, mas preciso arrumar uma quarta maneira, porque cada um é uma editora, eu fiz por conta e o outro é lei de incentivo, eu preciso arrumar uma quarta maneira diferente para conseguir fazer isso. Sempre futebol, o foco é esse, ou você pensa em escrever outras coisas? Eu gosto muito da história de Americana, eu gostaria muito de escrever coisas, pesquisar e me dedicar a contar histórias de personagens de Americana. Me incomoda, outra coisa que me incomoda é eu pensar em nomes da história da Americana e não ter aonde pesquisar um pouquinho mais a fundo, não precisa ser uma biografia enorme sobre fulano de tal, mas me incomoda, muitos nomes, eu não consegui contextualizar quem são essas pessoas de fato. Quem sabe um dia eu não me aventuro por isso também. Bom, quero te agradecer por dividir com a gente essas histórias fantásticas, né? E saber que vem mais coisa por aí. Quem gosta, gosta. A gente faz por gosto, né? Não tem outro motivo. Obrigado, eu agradeço o espaço. Obrigada.